Ok, vamos dar início, então. Bom dia a todos e a todas. Havendo quórum regimental, declaro aberta a presente reunião da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa. Cumprimento os senhores deputados, senhora deputada que participa da reunião. Em seguida, também vamos nominar os nossos convidados da reunião desta manhã. Antes de mais nada, coloco em apreciação, em discussão, a ata da sessão anterior, que já foi encaminhada para a senhora deputada e os senhores deputados. Consulto se há alguma retificação a ser feita na ata anterior. Não havendo manifestações, colocamos em votação a ata. Os que concordam, não há necessidade de fazer manifestação. Ok, temos então a aprovação da ata da sessão anterior. A presente reunião tem como pauta debatermos sobre o cenário e as etapas do desenvolvimento da vacina italiana, por proposição do deputado Ismael, a quem logo em seguida passarei a palavra, mas eu quero já anunciar presente a nossa reunião e cumprimentá-los, doutor Paolo Carboni, conselheiro internacional das universidades italianas, que está presente em nossa reunião, e também do Diego Mezzogiorno de Paula, conselheiro da Câmara Italiana de Comércio de Santa Catarina, é isso, né? Deputado Ismael, registra a presença de Vossa Excelência, deputado Cobalcini, deputado José Milton, deputado Vicente Caro Preso, vice-presidente da comissão, deputada Ada de Luca. Deputado Ismael, a proposição da presidência é que Vossa Excelência possa fazer uma breve fala aqui, cumprimentando os nossos convidados, e em seguida passaremos, então, a eles e farão as suas explanações, e depois nós abrimos aqui a conversa e a palavra aos demais deputados. Deputado Ismael, com a palavra. Bom dia, deputado Sareta, nosso presidente da comissão, em seu nome a todos os deputados que compõem essa importante comissão da Assembleia Legislativa. Cumprimentar aí o nosso convidado, doutor Paulo Carbona, diretamente de Roma, se não estou equivocado, que está interagindo conosco, e o Diego, que é o nosso amigo que tem feito aí meio de campo, representando o nosso comitê aí de comércio e indústria italiana em Santa Catarina. É claro que todos nós estamos, de uma forma ou de outra, sendo cobrados pela sociedade catarinense, e falo agora enquanto parlamentar, quais são as iniciativas, não é, do governo do Estado e da própria Assembleia Legislativa, através da sua Comissão de Saúde, em relação ao enfrentamento da pandemia. Santa Catarina chega hoje aí em torno de 300 mil contagiados, né, pela Covid-19, e, se não estou equivocado, hoje, dia 18 de novembro, com 3.370 óbitos em Santa Catarina, em decorrência do coronavírus. Sem falar ainda da questão do colapso econômico, enfim, uma série de preocupações, as sequelas. Claro, temos também que parabenizar aí toda a estrutura de saúde, em especial pelos números recuperados, mas a nossa preocupação agora é efetivamente com o day after, não é? A pandemia ainda está a todo vapor, e há uma preocupação efetivamente agora com soluções, e é isso que o eleitorado, os catarinenses têm nos cobrado, não é? Que o governo de Santa Catarina tem feito, o que nós temos feito enquanto parlamentares, em busca de soluções e alternativas no que diz respeito a uma vacina. Eu tomei a iniciativa, e aí quero parabenizar o Diego, que nos procurou em relação a essa perspectiva de uma parceria, de um consórcio, talvez, com o governo italiano. Conversamos com o embaixador da Itália no Brasil, conversamos também com as estruturas de Santa Catarina, o reitor da universidade, o doutor Ubaldo, da Universidade Federal de Santa Catarina, conversamos com o secretário estadual em relação ao LACEN, o nosso laboratório central, e, por último, tivemos aí um bate-papo interessante com o Dr. Carbona, e daí surgiu a ideia de provocarmos essa reunião com a Comissão de Saúde do Parlamento Catarinense, para que pudéssemos entender quais são
as etapas das vacinas que estão sendo desenvolvidas na Itália, qual é o desenvolvimento, a eficácia e a probabilidade da parceria, por várias razões que eu coloquei aí na proposição, não só pela possibilidade de estar subsidiada pelo governo italiano, fazendo com que haja um custo menor no que diz respeito às demais indústrias farmacêuticas que têm apresentado seus produtos em todo o mundo, mas também por essa ligação fraterna de Santa Catarina com a Itália, sabendo aí que pelo menos 60% da população catarinense tem ascendência italiana. Então, essas são as razões que nos levaram a propor essa pauta junto à comissão. E eu, a título de sugestão, presidente, acho que o Diego poderia fazer uma narrativa rapidamente dos seus contatos e depois, então, ouvirmos o nosso convidado. Obrigado, presidente, estamos à disposição. Perfeito, obrigado, deputado Ismael. Ok, vamos também, acho interessante esse encaminhamento. Diego, passaria a palavra, então, para você que fizesse a sua fala e depois ouvimos também o Paulo. Diego, só peço, por gentileza, para ligar o microfone. Agora okay. Me ouvem? Ok. Tá certo. Agradecer novamente a oportunidade. Explico para vocês mais ou menos o que aconteceu nesse último mês, praticamente, que a gente começou a discussão. Eu fiquei sabendo previamente da possibilidade e do avanço dessa vacina que está ocorrendo na Itália. E foi tão surpreendente porque, na verdade, quando eu entrei em contato com a embaixada para saber mais detalhes, a embaixada pouco sabia. Eu sabia mais informações do que a própria embaixada. E foi uma construção de conhecimento conjunta, inclusive, através do doutor Nato, que é um médico que é o responsável de ciência e tecnologia da embaixada. A partir disso, nós começamos uma construção, descobrir como funcionava o financiamento e acabamos descobrindo, e ali foi a coisa mais importante, que foi descobrir que, sendo uma vacina de financiamento público, embora há uma participação privada da produção, ou seja, o laboratório que vai produzir é um laboratório privado, mas o financiamento é público, sendo que 65% desse financiamento é da região Lácio, né? E, entre outros financiamentos, existe o da universidade, do Ministério das Universidades e Pesquisa, do qual nós temos aqui o Dr. Paulo Carboni. O Dr. Paulo Carboni, por acaso eu descobri que estava nesse ministério, eu conheço há muitos anos, é um amigo, aproveitando também o ensejo que nós estamos falando no âmbito parlamentar, é o primeiro italiano que fala português, que fez um livro de direito comparativo Brasil-Itália. Eu recomendo que a Assembleia Legislativa tenha esse, até porque temos 67% da população de origem italiana, tem esse livro, que é o Direito Comparativo feito por ele, que é excelente. Mas retomando, sabendo que depois de cálculos que a gente fez, junto inclusive com a Embaixada, essa vacina ela pode chegar a custar menos da metade do preço das vacinas que estão hoje sendo financiadas por empresas privadas. O que acontece? Pensando nisso, eu procurei a Assembleia Legislativa via o deputado Ismael, e ali a gente começou esse amplo debate, e nesse debate, nós entendemos a posição estratégica dessa vacina. Por quê? Porque vacinas estão sendo desenvolvidas e elas virão, né? O problema é que o coronavírus ele vai demandar, durante muito tempo, a atualização vacinal todo ano, que seja 6 meses, que seja todo ano. Todos os especialistas, inclusive o especialista da UFSC, nos disse isso. Então, tendo uma parceria, um consórcio, no qual nós tenhamos a tecnologia, nós conseguimos, a longo prazo, ter a possibilidade de criar e absorver tecnologia. Então, a partir daí, surgiu a parceria. Ok, Diego, muito obrigado. Registro também a presença do Onir Mocelin, nosso deputado Onir Mocelin também, membro da comissão. Estamos 100% presentes, todos os membros da comissão. Doutor Paolo, agora vou lhe passar a palavra. O senhor está em Roma, pelo que eu entendi. Olha que a pandemia nos criou muitos problemas, nos afastou muito convívio social, mas acabou também sendo um motivo de
agilização, de utilização de tecnologias, e estamos nós aqui, alguns em Florianópolis, estamos em Blumenau, Caçador, Jaraguá, enfim, aí no sul do estado também temos o senhor que, pelo que eu entendi, está em Roma nesse momento. Está com a palavra. Exatamente, estou em Roma, na verdade estou bem no centro de Roma, estou em um lugar onde qualquer de vocês que já passou daqui visitou, porque estou bem no centro, estou a poucos metros do prédio do governo, do Palazzo Chigi, do parlamento, então exatamente estou em Roma. Mas voltando ao nosso assunto, depois da sugestão que me passou o amigo Diego, eu vou fazer uma premissa. Eu tenho um carinho especial para o estado de Santa Catarina. O deputado Cobalcini já deve se lembrar disso, já trocamos algumas palavras para isso, mais ainda porque na minha primeira vinda no Brasil, agora já falamos de muitos anos atrás, a primeira universidade, ou a segunda universidade que me recebeu foi exatamente a Universidade do Estado de Santa Catarina. Então, isso já para mim é uma ótima apresentação, muita disponibilidade. Segunda coisa que quero dizer, que eu hoje estou aqui conversando com vocês com muita boa vontade, mas de forma particular, como já antecipei. Eu conversei com o meu ministro, o ministro é informado da nossa reunião, já sabe quais são os interesses de vocês, mas me falou, por enquanto, nós não podemos ter uma presença formal, mas informal, podemos dar todo o ajudo que necessita para o Estado de Santa Catarina, e quem sabe, se dessa situação vai surgir algo mais concreto, podemos entrar em uma fase sucessiva. Por quê? Qual é a situação? O nosso ministério financiou todos os vacinos que estão sendo desenvolvidos de alguma forma, mesmo que indiretamente, do Estado italiano. Mas a competência, o gerenciamento dos vacinos, não foi do meu ministério. Ele financiou 15% de quase todos os vacinos, mas principalmente na primeira fase, a fase de pesquisa. Então, o meu ministro falou, se houver uma fase de pesquisa, quem sabe sucessiva, quem sabe em uma fase ulterior, não tem dificuldade em criar um vínculo exatamente com o Ministério da Universidade. Mas a parte do vacino ficou de competência do Ministério da Saúde, por um lado, e da unidade gerenciada pela presidência dos Conselhos dos Ministros, o professor Giuseppe Conte, que apesar de tudo é até o meu colega, não sou acadêmico, mas até como advogado, e mais do Domenico Arcuri, que é o responsável do gerenciamento da crise da pandemia. Então, o que nós podemos fazer como Ministério é apresentar o Hospital Spallanzani, que é aquele que está nessa fase experimentando o vírus, apresentar o responsável para toda a questão da pandemia, que é o Domenico Arcuri, que também eu tenho um relacionamento direto, então não vai ser uma dificuldade fazer essas apresentações, acompanhar vocês pelo que pode poder ser necessário na fase de desenvolvimento de um projeto, de acordo de experimentação e de evolução do vacino no Sul-América, e, conforme já falei, se existe alguma nova oportunidade de fazer mais pesquisas, de fazer mais coisas, nesse caso, o meu ministério teria todo o interesse em participar, em ser presente, em se manifestar de forma institucional. Isso só para dar um resumo muito geral de qual é a situação. Ou seja, por enquanto, nós ficamos na retaguarda, mas podemos dar todo o apoio de vocês, apoio relacional, apoio de contatos, fazer tudo o que é necessário para vocês para chegar a uma conclusão de um acordo. Exatamente porque o meu ministério, depois do primeiro financiamento que foi feito para as instituições médicas, ficou deixando a pauta do desenvolvimento para o Ministério da Saúde e para
o centro que cuida especificamente da pandemia, que é aquele capitaneado do Dr. Domenico Arcuri. Isso é o resumo pelo lado do que nós podemos construir juntos. Muito bem. Bom, eu, antes de abrir a palavra aos demais deputados, apenas, doutor Paulo, quais são as informações que o senhor dispõe da evolução do estágio dessa vacina, de resultados, obviamente, preliminares ainda? O senhor dispõe de informações ainda que preliminares? Algumas informações são as informações públicas, e eu posso dar as informações públicas que estão circulando aqui na Itália, só para vocês ter mais notícias. Esse vacino, especificamente, isso que estamos falando, que o vacino que foi desenvolvido com apoio da região Lácio, é um vacina que tem uma ótima capacidade de eficácia, é muito eficaz. Ele tem uma eficácia de 90% nos casos testados até hoje. Então, é uma vacina que tem muitas boas chances de se desenvolver como uma das vacinas. Qual é a política que está fazendo a Itália? A Itália resolveu entrar em todas as potenciais vacinas, porque não somente por uma questão de quantidade de unidade de vacina disponíveis para a população italiana, mas também porque até o último ninguém vai saber qual é o vacino que vai funcionar melhor. Então, uma assunção de risco foi exatamente aquela de escolher uma carteira mais ampla possível de escolhas para ter mais soluções, porque cada vacina terá algumas positividades e provavelmente poderá ter uma ou duas casos com alguma consequência. Porque, claro, nós estamos correndo atrás de uma solução que um ano atrás não estava na programação de nenhum país do mundo. A criação de um vacino geralmente demora 5, 10 anos, então nós estamos tentando fazer tudo com tempos que são heróicos para qualquer criação de vacina. Então, mesmo por isso, a escolha do nosso governo foi aquela de ter a maior ampla possível variedade de soluções. Mas aquele da Pfizer, aquele que foi individuado, foi alvo de conversa, até essa fase, que ainda a segunda fase, parece dar os melhores resultados em termos de percentual de eficácia. Aqui se fala também que algum vacino já estará pronto para distribuição no começo do ano que vem. Eu, sinceramente, pela minha opinião pessoal, fico um pouco duvidoso, porque a fase 3 está muito embrional, pelo que eu consegui aprender. É uma fase muito importante. Na fase 3 tem a maior percentagem de risco de fracasso de uma experimentação de uma vacina. Então, é a fase mais crítica. E dizer que estamos já prontos, eu acho que, sim, eu entendo a necessidade política até de dar uma chance, uma esperança para a população, mas acho que também não vai ter uma quantidade enorme o suficiente. Vai ser uma primeira quantidade, mas ainda muito sujeita à experimentação. Essa é, sempre, numa forma resumida, as maiores informações que eu posso passar para você. Claro que, a partir de hoje, tendo a disponibilidade do meu ministro de colaborar, claro, conforme eu falei, mas de forma não oficial, eu posso procurar mais informações e passar para vocês se necessita. Ok. Muito obrigado, doutor Paulo. Eu deixo a palavra livre aos senhores deputados, à senhora deputada, se desejarem fazer uso da palavra, seja para comentar, questionar, enfim. Palavra livre aos senhores deputados, senhora deputada. Senhor presidente. Pois não, deputada Ada, qual a palavra? Vou falar bem rapidinho, que sabe que eu estou com probleminha aqui de pontos na boca, né? Dá para ver, né? Derramezinho. Mas eu queria parabenizar o senhor Paulo, doutor Paulo Carboni, né?
e dizer que tudo que vem é bem-vindo. Tudo que a gente fica sabendo, para todos nós, é muito bom, porque realmente, doutor Carbone, a gente está numa situação, não falo só como deputado, eu estou no 4º mandato, mas não é isso só que interessa, eu falo como mãe, como avó, entende? E a gente, eu acho que não somos só nós, acho que até a própria Itália, que eu amo tanto, né? Está todo mundo meio com... Concordo. Não é verdade? Todo mundo fora do eixo, né? Mas eu acho que nós temos que somar forças, né? Com os outros estados, com os outros países, enfim, com tudo que venha para somar para o melhor. Muito obrigado pela sua exposição, né? Foi uma exposição no qual a gente se sentiu meio que igual, não sabe? E porque é a real, né? Eu me sinto muito brasileiro. Que bom. O senhor deve conhecer muito aqui também o Atílio, né? Não, acho que não lembro de... Não conhece o Atílio ali da embaixada, do consulado? Não, sinceramente não. Então tá, mas eu acho que o Diego deve conhecer, né, Diego? E eu tenho conversado muito com ele também, porque quando a gente acha que aqui no Brasil as coisas vão melhorar em termos de corona, as coisas pioram, aí não pioram só aqui, aí pioram na Europa, pioram nos Estados Unidos, enfim, eu acho que todos, indistintamente, raça, cor, credo, temos que somar forças para que tenhamos pelo menos um 2021, não curado, que eu não acredito, mas mais tranquilos, né? Entende? Eu não acredito nessa cura tão rápida. O senhor acredita, doutor Vicente? Eu gosto do doutor Vicente, que 2 e 2 são 4, né? Então... Pois te respondo. Obrigado, deputada Ada. Deputado Obrigado, Vicente, gostaria de... Vossa Excelência concluiu, deputada Ada? Não dá mais nem para falar direito. Ok, muito obrigado. Continua livre a palavra. Deputado, há mais algum deputado que gostaria de fazer alguma manifestação? Deputado Vicente Caro Preso, alguma manifestação? Pois não, com a palavra. Sim. Bom dia a todos, bom dia, presidente, deputada Ada, os demais amigos, colegas aí presentes, e aos convidados também, o deputado Ismael, que convidou o advogado Paulo Carbone, diretamente da Itália, pessoa ligada às universidades italianas. O que eu sei da Itália é que a Itália está querendo iniciar o quanto antes um programa de vacinação, principalmente aos profissionais de saúde. Talvez a Itália tenha sido o país onde mais foram perdidos profissionais de saúde na linha de frente no início dessa pandemia, uma situação grave na região de Milão e Redondeza. Isso baqueou muito o moral do italiano, que se viu necessário fazer o lockdown muito mais extensivo do que aqui no Brasil. E, a partir daí, o conhecimento italiano, que é um conhecimento internacionalmente conhecido, né? Afinal, a Itália é o país dos descobridores, grandes avanços para a humanidade. E a gente não esperava outra coisa a não ser a contribuição, nesse momento, de todo o potencial italiano para ajudar nessa grande discussão que, no momento, são as vacinas contra o coronavírus. O que eu li é que existem 4 vacinas praticamente prontas para iniciar já em dezembro agora nos profissionais de saúde, mas não são italianas. São da Oxford, são da Johnson & Johnson, são da Sanofi e da BioNTech. São essas 4 vacinas que serão inicialmente avaliadas pelo ministro e demais colaboradores, né? Domenico Arcuri, Gianni Rezza,
e o Roberto Esperança, que é o ministro da Saúde, mas também entre eles há alguma divergência de quando iniciar, como iniciar e com que iniciar, que é uma dúvida que nós temos aqui no Brasil também. Nós, no Brasil, temos uma vantagem a respeito da Itália, que nós estamos com vacinas aí em estado avançado de conhecimento, já de desenvolvimento, né? Principalmente a Coronavac, e também a AstraZeneca da Oxford, que está sendo feita em Manguinhos, pelo Biomanguinhos, né? Ligado à Fundação Oswaldo Cruz. Então, eu não entendi, o senhor Carboni, senhor Paulo Carboni, ele está presente para propor algum tipo de parceria para a venda de vacinas ou para alguma universidade aqui da região para fazer alguma ligação, porque os outros países, tanto a China quanto o Reino Unido, eles têm parceria, inclusive, com desenvolvimento conjunto de conhecimento, né? E também de transferência de tecnologia, que é o que interessa para nós. Não interessa para o Brasil ficar comprando eternamente vacinas, e sim que aqui se produzam as vacinas. Bem porque até existem diferenças entre o vírus, que não é tão grande assim, né? Mas o que se espera é que sejam vacinas altamente eficientes, com poucos efeitos colaterais, confiáveis e com preço relativamente justo e com uma logística boa. Eu falo em logística com uma coisa apenas, que é a temperatura para se transportar de um lado para o outro. Tem vacinas aí que exigem temperaturas que praticamente o cara vai ter que transportar o Polo Norte junto, né? Ao contrário de outras vacinas que numa caixinha com gelo também se consegue manter o princípio ativo por vários dias, o que para nós é uma vantagem, né? Então, de qualquer maneira, a gente agradece a vinda de Paulo Carboni e também do deputado Ismael por trazer mais uma discussão. Senhor presidente, eu queria fazer aqui aproveitando o assunto é o Covid, né? Dizer assim que nós estamos num ocaso de comando em termos da saúde em Santa Catarina. Nós estamos vendo números surpreendentemente elevados de contágio, da volta de UTIs lotadas em várias partes do estado, e ao que eu vejo, há um relaxamento que não tem muita explicação das autoridades sanitárias, ou sei lá, que possa ser acima de autoridade sanitária, que dê resposta a essa situação. Ontem eu estava falando com o Dr. Douglas, do Ministério Público Estadual, que vê essa parte, e também participei de uma reunião importante do GRAC, junto com o Coronel Mocelin também. Eu vejo altamente preocupante a situação aqui. Nós estamos praticamente fora de controle da situação de contágio. Nossos índices de contágio são altíssimos, são muito piores do que o pico que nós tivemos em setembro, e, assim, estamos apenas assistindo passivamente as coisas acontecerem. Recentemente, em Jaraguá do Sul, foi necessário o uso da força para parar uma festa de 500 pessoas de uma promoção, né? Durante o dia, um contágio violento, UTI lotada aqui na região. São coisas que a gente não consegue explicar, né? Não há a comunicação e o apelo de quem de direito vir à televisão e dizer: o pessoal tem que se cuidar. Daqui a pouco vai faltar UTI. E mais uma coisa que me preocupou muito, e eu quero a colaboração do deputado José Milton Schaeffer, porque foi feita uma declaração, até certo ponto, bombástica, mas que tem que ser colocada em prato limpo, que a rede filantrópica de Santa Catarina desativou 150 leitos de UTI.
que tinham sido conseguidos pelo Estado através de equipamentos e também de pagamentos por parte do Ministério e por parte da Secretaria de Saúde, e informações contraditórias por parte dos filantrópicos, dizendo que vários leitos não têm sido pagos, alguns foram descredenciados. Então, nós ficamos numa situação grave, porque 150 leitos é muito leito. E nós temos que ter isso no preto no branco para saber para onde que nós vamos ir. Né? Então, são coisas graves, são situações importantes que têm acontecido e as nossas autoridades sanitárias têm que se manifestar ou acima delas, né? Porque assistir passivamente festa com 1.000 e 1.200 pessoas não dá. Né? A gente sabe no que vai dar essa situação. Precisamos de mais energia. Obrigado. Obrigado, deputado Vicente Caro Preso. Suas preocupações são importantes. Realmente há um aumento bastante considerável do número de casos e também das taxas de ocupação de UTI. E essa preocupação do descredenciamento de leitos também é uma preocupação que está aí, que precisa realmente de uma explicação das nossas autoridades, e não só explicação, de ação no sentido de recredenciar novamente, dado o grande número de casos. Deputado Vicente Cobalcini, Vossa Excelência pede a palavra e eu estou lhe passando. Bem, presidente Sareta, eu gostaria de cumprimentar o doutor Paulo Carboni. Nesse momento não o vemos, pudesse acionar o vídeo, câmera, isto, lhe cumprimentar. Confesso de que este seja para todos nós, o assunto mais importante no mundo, e não imaginaria que a Itália não tivesse também fazendo pesquisas em torno da vacina. Nada é mais importante do que a vacina nesse momento. Então, é alentador o que nós ouvimos aqui, que também a Itália trata e está bastante evoluído em relação à vacina, e essas parcerias tão importantes. Nós tínhamos conhecimento e temos conhecimento dos Estados Unidos, Alemanha, Reino Unido, China, mas eu, particularmente, não tinha ouvido nada em relação à Itália. Então, isso também nos conforta, até porque, como Estado brasileiro, talvez o mais italiano dos Estados brasileiros, e nós tomamos conhecimento do coronavírus muito, dessa pandemia que chegou aqui, e a gente tinha a impressão que estava indo embora, doutor Vicente, mas ao contrário. Mas nós nos impactamos as imagens que chegaram aqui da Itália, muito mais do que na China. Então, quero lhe cumprimentar, né, por tratar desse tema. Nós, quando nos encontramos, em algumas oportunidades, falávamos de outros interesses do Brasil e de Santa Catarina na Itália, quando fui secretário de infraestrutura, que estivemos oficialmente na Itália, tratando de questão de polo náutico também e de outras questões de infraestrutura, mas realmente me surpreende, né, positivamente vê-lo e tratando do assunto mais importante, sem dúvida alguma, no mundo. Então, parabéns aí, tomara que a gente também possa ter alguma parceria ou seja, com o governo italiano, enfim, com as autoridades italianas, em torno desta solução que é a mais buscada hoje. E também fico preocupado, doutor Vicente, o Zé Milton, acho que esse é um assunto que deveríamos sim tratar, essa desativação dos leitos de UTI, porque teve um momento em que se relaxou bastante, porque aí imaginávamos todos nós de que estávamos muito próximos de nos livrar, mas agora, diante desse novo quadro, me parece que há que haver uma
presidente Sareta sempre tão diligente, uma mobilização desta comissão junto à Secretaria de Saúde do Estado, para que a gente volte a reativar esses leitos. Pelas informações que a gente tem acompanhado pela imprensa, realmente é muito preocupante. Parabéns aí, deputado Ismael, por nos propiciar que a gente possa debater esse assunto. A comissão sempre tem sido protagonista, a Comissão de Saúde, né? Especialmente de questões tão relevantes como essa. Tá? Um abraço aí, doutor Paolo Carboni, também o Diego Mezzogiorno, enfim, a todos os colegas. Muito obrigado. Muito obrigado, deputado Cobalcini. Eu queria propor que nós, em termos desta questão dos leitos, pudéssemos aprovar aqui na comissão, mandar um expediente urgente ao secretário de Estado da Saúde, para que retome imediatamente a busca e o credenciamento dos leitos que estavam credenciados e que foram descredenciados. Vejo os sinais positivos aqui dos deputados. Aprovamos, então, esse encaminhamento. Solicito a assessoria que providencie imediatamente esse expediente. Não há mais oradores inscritos. Eu quero... A deputada Mocelin, desculpa, Vossa Excelência, também com a palavra, e depois ouvimos as considerações finais do doutor Paolo, do Diego também. Mocelin, deputado. Obrigado, presidente de Sareta, a todos os demais colegas parlamentares, cumprimentar meu Diogo, que está aí também, Diego, aliás, e o Paulo. Claro, a gente não vê a hora aí de que tenha uma vacina para acabar com essa agonia que a gente está aí, não só preservando a vida de pessoas, como de empresas também, que também estão sendo afetados. E eu também faço parte ali do GRAC junto com o doutor Vicente Caro Preso, e eu queria reforçar as palavras do doutor Vicente. Eu venho acompanhando os números há muito tempo já aqui. Nós, só para ter uma ideia, nós chegamos a 10 mil casos ativos, foi o pior pico que a gente chegou, estávamos 2 mil, 3 mil, chegou a 10 mil, e depois deu uma reduzida bastante grande, chegando a 3, 4 mil, e estabilizou nesse período. E de uma hora para outra começou a subir, e ontem nós chegamos a quase 20 mil casos ativos. Em questão de leitos, da mesma forma, nós chegamos quase ao topo de estar quase 500 e poucos leitos utilizados com exclusivo de Covid, e baixou para 200, 211, nós chegamos aí, estabilizou, e de repente, de uma hora para outra, começou a subir. Eu estava olhando, está em média de 20 a 30 por dia, a mais entre o que sai de novos leitos de UTI sendo ativados. E ontem já estava com 430, mais ou menos. Então, é uma preocupação, porque começou a subir muito rápido, quase 30 por dia nos últimos dias. E questão de óbito também, ontem nós tivemos 40 óbitos pelo Covid. Então, essa nossa preocupação com o andar daqui para frente, como é que ele vai se comportar, pelo número de casos ativos, pelo número de leitos de UTI, pela desativação, que seria importante reativar esses leitos, e não deixar nenhuma pessoa que seja desassistida por causa de falta de leitos de UTI. Isso é a nossa maior preocupação. Então, eu queria também externar essa preocupação e que as pessoas realmente tomassem os devidos cuidados, que muitas vezes a gente prejudica as empresas, fechando muitas vezes as empresas, e é o cuidado individual de cada um que faz com que as pessoas acabam tendo contágio com o vírus ou não. Era isso, essa minha manifestação, presidente de Sareta, e eu fico à disposição também dos amigos. Muito obrigado. Passo a palavra, então, para suas considerações finais, doutor Paulo Carboni, direto de Roma. Então, eu só posso dizer que as considerações feitas pelo deputado Caro Preso, que deu bastante indicação sobre a Itália, são verídicas. Eu não estou falando, falei que tinha a oportunidade da circulação do vacino, mas não temos ainda uma decisão oficial, então, exatamente, confirmo. Posso dizer que na vacina de Oxford tem uma participação italiana, então na AstraZeneca também tem uma parte. Na verdade, a primeira parte foi desenvolvida na Itália. A Itália, no primeiro momento, não apostou nessa pesquisa de vacina, então foi comprado pela AstraZeneca,
e pela Universidade de Oxford. Mas o começo, o princípio de pesquisa daquela vacina ficou aqui na Itália. Mas então, como resumo, eu não tenho interesse em vender vacinas, não tenho interesse em nada do que quero deixar claro que o deputado Carlo Presso perguntou. Pela minha parte, sendo que o Ministério da Universidade financiou todos os vacinos italianos, conforme eu tentei explicar, fui envolvido na nossa conversa para tentar ajudar o Estado de Santa Catarina com a colaboração do governo italiano para encontrar alguma solução que possa ser interessante para vocês. Essa é a minha presença. Então, não estou aqui por um interesse próprio, estou aqui por tentar ajudar o Estado de Santa Catarina para encontrar uma solução para, se existe a possibilidade de criar um polo de pesquisa com a participação italiana, felizes de ajudar. Se existe a possibilidade de ajudar vocês a, não sei, entrar em contato com quem está cuidando da vacina na Itália, também eu dei no começo da minha conversa a disponibilidade amigável do meu ministro, que já falou, qualquer ajuda que nós podemos dar para o Estado de Santa Catarina está bem-vinda e nós daremos com o maior carinho possível. Mas então é essa a minha função nessa fase. Se der alguma oportunidade, se a situação vai ser desenvolvida, se depois da nossa conversa vocês precisam de informações, de materiais, todo o ajuda que posso enviar da Itália, eu envio com o maior prazer. Estou disponível a dar uma colaboração até, vamos dizer, mais presente, mais forte com vocês, mais ainda porque acho que na Itália bastante pessoas gostam do Brasil, mas não muitas têm condições de falar, escrever e entender bem ou participar de uma reunião como essa de forma clara. Então, acho que também isso é uma ajuda para o Estado de Santa Catarina entrar em contato com o governo italiano. Então, toda a minha disponibilidade é plena, conforme já falei, do ponto de vista institucional, como conselheiro do meu ministro, ministro da Universidade, eu posso me mexer pouco, porque o ministro não está ainda na fase de desenvolvimento do vacino. Ele só ficou na fase de financiamento e na fase de pesquisa inicial. Mas a disponibilidade é plena, conforme eu falei, e tudo que nós podemos fazer estamos à disposição. Obrigado, doutor Paolo. O doutor Vicente, deputado Vicente, ainda, não sei se ainda mantém eu gostaria de fazer uma pequena manifestação ainda. Sim, senhor presidente. Uma pergunta ainda para o doutor Paulo, que tem a vacina Reitera na Itália. Eu gostaria que, se o senhor tivesse alguma informação para saber em que estágio está esse desenvolvimento, parece que está bem adiantado e também é uma das opções italianas da casa, né, para ser feita uma vacinação em massa, como é a pretensão no primeiro trimestre de 2021. E, segundo lugar, dizendo que eu sou suspeito. Aqui está Massimo Troisi. Eu tenho essa foto do filme Il Postino, né? A vida do Pablo Neruda quando no exílio, na Itália, na ilha de Procida, da qual eu visitei com muito orgulho. O outro é o símbolo da liberdade e da democracia, o Abraham Lincoln. Então, mais uma vez, obrigado ao Diego também, que trouxe à tona, ao deputado Ismael e, principalmente, ao professor, doutor, internacionalmente conhecido, Paulo Carbone. Obrigado. Obrigado, deputado Vicente. Doutor Paolo, o senhor tem alguma informação sobre essa questão da vacina Reitera? O seu microfone, por gentileza. Desculpa. São as informações públicas. A Reitera entra entre os pacotes de vacinas que a Itália está cuidando, mas, conforme já falei, nós não temos ainda um plano certo de datas, um plano certo de quais são os vacinos que serão utilizados.
a ideia é ter mais alternativas possíveis. Essa foi a política da Itália. Quanto mais presença italiana, quanto mais vacinas, nós estamos tentando fazer. Agora, qual vai ser o primeiro disponível, qual vai ser o primeiro que vai dar mais garantias, será usado. Então, o que se fala nos conselhos dos ministros sobre datas, se fala que provavelmente entre março e abril nós teremos uma quantidade suficiente para começar uma distribuição. Por isso que eu falei, tem algumas informações que já falam de uma antecipação até o final do ano. Confirmo também a outra informação que deu o Dr. Vicente, que sem dúvida a parte dos sanitários foi uma parte bem atingida, principalmente na primeira fase do Covid na Itália. A Europa estava impreparada e a Itália ficou frontline do Covid. E isso é história, não é mais informação. E claro que isso atingiu muitas pessoas do pessoal sanitário e provavelmente por isso temos a ideia de tentar antecipar o máximo possível. Mas ainda nas últimas semanas nós estamos registrando especificamente na Itália uma dureza muito forte do vírus, ou do ramo do vírus que está se desenvolvendo na Itália. Ele é muito, como eu posso dizer, mais brabo que em outras áreas da Europa, pelo que estamos percebendo. Então, pode ser também essa informação que está dando a sugestão ao governo de tentar antecipar o quanto possível, mas não temos datas. Muito obrigado. Diego, sua manifestação final? Eu gostaria de agradecer novamente a oportunidade da gente conseguir falar a respeito dessa vacina, que para a gente é de extrema importância, e deixar aqui para os senhores deputados uma informação importante a respeito disso, né? Nós estamos indo para uma vacina que na Itália, feita com financiamento público, está indo já para um final de testes, né? E a partir dali provavelmente já a produção e a imunização em massa. E lembrar que durante todo esse processo de vacina, Santa Catarina acabou também, como outros estados brasileiros, vendo protagonistas debatendo a vacina. E a proposta que eu deixo aqui, junto, agradecer também o Dr. Paulo Carbone de abrir essa possibilidade do governo italiano, que ele representa o governo italiano aqui, de Santa Catarina ter o protagonismo em dois fatores. O primeiro, na própria discussão, e o segundo, no desenvolvimento técnico da nossa ciência, do fortalecimento da nossa ciência de frente a uma pandemia. Dentro deste contexto, nós podemos desenvolver, porque o coronavírus, todos os especialistas estão dizendo que é uma realidade que a gente vai ter que afrontar durante muito tempo. Então, os desenvolvimentos, as atualizações feitas dentro do território catarinense, com Santa Catarina, dentro da discussão, propondo aos outros estados, inclusive a outros países, dentro de uma parceria com um país europeu tão importante, a terceira economia da Europa, né, e um país também que nós temos descendência, mas que fortalecendo essa parceria, além de ter uma vacina extremamente competitiva dentre as outras que aí estão, né, de financiamento público, que mostra que a Itália também teve uma atenção muito interessante para o financiamento público e a gestão dessa pandemia, que nós tenhamos o protagonismo, né? E fortalecendo assim também a nossa ciência, né? Nós temos a Universidade Federal de Santa Catarina aqui, que se deixou disponível através do seu reitor. Nós temos o LACEN, que já nos disse claramente que tem a capacidade de fazer essa produção e, de repente, até discutir uma futura ampliação disso. Isso acaba fortalecendo também o estado de Santa Catarina como um promotor, né, e um ator muito importante disso. E, novamente, agradecer a todos e uma boa continuação aos nobres deputados. Muito obrigado, Diego Mezzogiorno, por também fazer essa articulação dessa reunião de forma muito especial. Obrigado, doutor Paulo Carbone, pela gentileza de participar desta nossa reunião, trazendo também algumas informações, trazendo também algumas opiniões suas, falando diretamente da Itália, aqui para nós de Santa Catarina. Muito obrigado, somos gratos pela sua presença. Deputado Ismael, muito obrigado pela articulação
desta reunião, por essa proposição aos demais deputados, à senhora deputada. Reitero, então, essa manifestação que vamos fazer sobre a reativação dos leitos de UTI e também, como consideração final, vejo fundamental a continuidade e agilização dos testes sobre as pesquisas, como disse o próprio Paolo lá, aqui a primeira a apresentar resultado eficiente e que tenha em condições e que tenha em quantidade de ser imunizada a população. Acredito que o Estado de Santa Catarina também deva aderir sem descartar nenhum outro projeto, porque já foi dito, nós teremos talvez por muitos anos conviver com a questão do coronavírus, vamos precisar de muitas vacinas, tem as mutações, doutor Vicente também, que isso acontece, e, portanto, é importante, fundamental, e o Estado de Santa Catarina não pode ficar fora desta ação efetiva na busca de uma vacina que seja eficaz, barata e que possa realmente estar à disposição da população. Muito obrigado a todos. Até uma próxima oportunidade. Está encerrada a presente reunião.